Muito bom dia para você que está ligado aqui no Jornal Gente, ao vivo pela Rádio Bandeirantes, pelo canal Band News TV. Nosso primeiro destaque do dia, claro, é a repercussão da reunião ministerial de ontem. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reuniu ministros por conta da queda da popularidade para traçar novos objetivos e conversar sobre os planos, o que o governo tem daqui para frente. Durante a fala aos seus principais auxiliares, ao mais alto escalão da República, o presidente Lula voltou a falar do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? E trouxe aí uma definição que ficou estampada na capa dos portais durante toda a tarde de ontem e hoje a repercussão em todos os jornais. Claro que não podia faltar essa notícia hoje aqui no Jornal Gente. Vamos acompanhar exatamente o que disse o presidente da República. E nós hoje temos mais clareza do significado do 8 de janeiro, porque a gente já sabe o que aconteceu no mês de dezembro. Hoje a gente tem clareza por depoimentos de gente que fazia parte do governo dele, ou que estava no comando, inclusive, das próprias Forças Armadas, de gente que foi convidado pelo presidente para fazer um golpe. Então, se há 3 meses atrás, quando a gente falava em golpe, parecia apenas insinuação, hoje nós temos certeza que esse país correu sério risco de ter um golpe em função das eleições de 2022. E não teve golpe, não só porque algumas pessoas que estavam no comando das Forças Armadas não quiseram fazer, não aceitaram a ideia do presidente, mas também porque o presidente é um covardão. Ele não teve coragem de executar aquilo que ele planejou. Ele ficou dentro de casa aqui no Palácio chorando quase que um mês e preferiu fugir para os Estados Unidos do que fazer o que ele tinha prometido, na expectativa de que fora do país o golpe poderia acontecer, porque eles financiaram as pessoas na porta dos quartéis para tentar estimular a sequência do golpe. Como não deu certo, então eles agora estão dizendo que nós estamos ferindo a democracia, que eles eram inocentes, que eles apenas fizeram discussões, mas que não houve nada de concreto. Mas nós sabemos que houve a tentativa de um golpe nesse país. O presidente Lula, quando traz esse tipo de fala numa reunião como essa, sabe muito bem que a repercussão vai ser a partir desta fala e não das outras tantas coisas. Olha que o Brasil tem notícias boas, a área da economia tem produzido algumas notícias que poderiam trazer para o governo aí uma repercussão mais positiva. Mas isso fica em segundo plano quando ele chama o seu antecessor, o ex-presidente Bolsonaro, de covardão. Quando ele traz esse tipo de declaração, é claro que isso acaba tendo mais holofote. Nós procuramos separar aquilo que não é importante daquilo que é importante para trazer um debate mais propositivo, olhar para frente, cobrar do governo as coisas que realmente interessam. Mas para fazer justiça também, quando o Bolsonaro falava as bobagens dele no cercadinho e nós aqui também trazíamos essas declarações com repúdio, mostrávamos que isso não ia levar absolutamente nada. Isso só leva a uma coisa, o fortalecimento da guerra entre Lula e Bolsonaro, essa polarização em que vivemos na política. Isso não vai melhorar a situação da economia do país, não vai melhorar a situação econômica das pessoas, muito menos a questão social. Nós não estamos debatendo assuntos sérios, assuntos que, claro, dependem de pontos de vista diferentes, de situação, oposição. Nós estamos aqui numa rixa, numa briga que não termina nunca, um palanque que não é desmontado mesmo depois do fim da eleição. Isso é muito ruim para o Brasil, porque é preciso parar às vezes e cobrar do presidente da República. Presidente, o senhor, numa reunião ministerial, não tem nada mais importante a dizer do que essa questão de ficar remoendo o passado e essa disputa política? Qual o interesse que a população brasileira tem nisso? São interesses absolutamente pessoais que são colocados aí à frente de outros interesses nacionais. Vamos acompanhar os próximos passos e ver se surge alguém no governo que não surgiu até agora com a capacidade de colocar ao presidente Lula essas questões todas, que possa mostrar para ele que essa estratégia não está dando certo do ponto de vista da sua comunicação. O governo não está comunicando bem, o governo tem problemas nessa área e, claro, tem coisas boas a serem oferecidas,
obviamente também tem que reconhecer alguns erros, o presidente Lula já fez isso, mas numa reunião, na primeira reunião ministerial, o principal assunto ser o seu adversário político, a principal declaração ser nesse sentido, é claro que nós temos muito a corrigir aí para termos um ano de 2024 e ainda um governo que possa trazer aquela expectativa que se tem de um crescimento, ainda que pequeno, da economia brasileira nesse ano, com taxa de juros mais baixa. Afinal de contas, o Comitê de Política Monetária do Banco Central começa a se reunir hoje para mais uma vez trazer um corte na taxa básica de juros, mas claro que falta a área fiscal trazer o mesmo compromisso para trazer mais tranquilidade para a inflação lá no futuro, que é o que se aguarda. São 8 horas e 5 minutos, nós vamos fazer contato com Brasília, a capital federal.